A necessidade da ressurreição física e espiritual dentre os mortos de Jesus Cristo prova o seu amor por nós, a sua vitória triunfal sobre Satanás, e que ele está vivo para nos arrebatar. Das três principais seitas judaicas do século I, os saduceus sustentavam que tanto a alma quanto o corpo pereciam na morte, os essênios que a alma era imortal, mas a carne não, e os fariseus, que a alma era imortal e que o corpo seria ser ressuscitado para abrigá-la. A ressurreição está disponível apenas para os justos, e os tornará iguais aos anjos, como os evangelhos dizem que Jesus diz. Aqueles que são considerados dignos da ressurreição dos mortos serão iguais aos anjos e serão chamados filhos de Deus. Marcos 12, 24, 25, Lucas 20, 34, 36. Os judeus não acreditavam que os mortos pudessem entrar no céu. O lugar da humanidade era a terra, e o céu era para Deus e os seres celestiais. Os gregos tinham uma visão semelhante, mas também sustentavam que um homem de mérito excepcional poderia ser exaltado como um deus após sua morte. Os saduceus não acreditavam em anjos e almas, nem em ressurreição de mortos. O Filho do Homem, no sentido judaico, é um humano que, por meio de sua perfeita obediência à vontade de Deus, foi ressuscitado e exaltado ao céu, pronto para retornar como Filho do Homem, a figura de Daniel 7, inaugurando e governando o reino de Deus. Após a ressurreição de Cristo, o seu túmulo foi encontrado vazio pelas mulheres, depois pelos apóstolos. Antes, já haviam 2 anjos lá dentro. Depois, Cristo aparece a Maria Madalena. Depois para João e Pedro na estrada para Emaús. Para os apóstolos. Para Tomé e Tiago, que duvidavam da sua ressurreição, por serem judeus. Para 500 irmãos de uma vez. E por fim, para Paulo de Tarso. Após sua ressurreição, Cristo pregou sobre as coisas do reino para todos os que o viram, durante 40 dias. Depois, Jesus ascende ao céu à vista de seus seguidores em uma montanha e assenta-se à direita de Deus. Posteriormente, Jesus apareceria para Paulo na estrada para Damasco, em um caráter visionário, Cristo em luz, para fazer com que ele pregasse a palavra para os judeus e gentios. Essas evidências históricas já são suficientes para indicar que haviam pessoas em meados do primeiro século que afirmavam ter visto Jesus vivo após sua crucificação. Elas realmente viram algo. O que viram não foi causado intramentalmente, mas extramentariamente, e a entidade extramental não era outra pessoa, mas o mesmo Jesus que morreu na cruz. Portanto, Jesus ressuscitou. Outros registros extra-bíblicos da ressurreição, por exemplo, o de Flávio Jósefo, Tácito, Suetônio, Luciano de Samosata, Maira Bar Serapion e o Talmud. Por volta dessa época vivia Jesus, um homem sábio, se é que se deve chamá-lo de homem. Pois ele realizou atos surpreendentes e foi um professor de pessoas que aceitam a verdade com alegria. Ele conquistou muitos judeus e muitos gregos. Ele era o Cristo. E quando, sob a acusação dos principais homens entre nós, Pilatos o condenou à cruz, aqueles que primeiro passaram a amá-lo não cessaram. Ele apareceu a eles passando um 3º dia restaurado à vida, pois os profetas de Deus haviam predito essas coisas e milhares de outras maravilhas a respeito dele. E a tribo dos cristãos, assim chamada por ele, ainda não desapareceu. Isso foi escrito por Flávio Jósefo em 93 d.C., sendo o registro extra-bíblico mais antigo a mencionar Jesus. Mas todos os esforços humanos, todos os dons pródigos do imperador e as propiciações dos deuses não baniram a crença sinistra de que a conflagração era o resultado de uma ordem. Consequentemente, para se livrar do relatório, Nero prendeu a culpa e infligiu as mais requintadas torturas a uma classe odiada por suas abominações, chamada de cristãos pela população. Christus, de quem o nome teve sua origem, sofreu a pena extrema durante o reinado de Tibério nas mãos de um de nossos procuradores, Pôncio Pilatos, e uma superstição mais perniciosa, assim contida no momento, novamente irrompeu não apenas na Judéia, a primeira fonte do mal, mas também em Roma, onde todas as coisas hediondas e vergonhosas de todas as partes do mundo encontram seu centro e se tornam populares. Consequentemente, primeiro foi feita a prisão de todos os que se declararam culpados. Então, zombarias de todos os tipos foram adicionadas às suas mortes.
cobertos com peles de feras, eles foram rasgados por cães e pereceram, ou foram pregados em cruzes, ou foram condenados às chamas e queimados, para servir como uma iluminação noturna, quando a luz do dia terminasse. Nero ofereceu seus jardins para o espetáculo e estava exibindo um espetáculo no circo, enquanto se misturava com as pessoas em trajes de cocheiro ou subia em um carro. Portanto, mesmo para criminosos que mereciam punições extremas e exemplares, surgiu um sentimento de compaixão, pois não era, ao que parecia, para o bem público, mas para saciar a crueldade de um homem, que eles estavam sendo destruídos. Porque os apóstolos e cristãos estavam sendo perseguidos e mortos pelo testemunho de Cristo. Porque Jesus ressuscitou. Visto que os judeus constantemente causavam distúrbios por instigação de Cristo, ele os expulsou de Roma. Jesus foi considerado encrenqueiro pelos judeus, por isso Cláudio expulsou-os de Roma. Os cristãos, você sabe, adoram um homem até hoje, o personagem distinto que introduziu seus novos rituais e foi crucificado por causa disso. Veja, essas criaturas equivocadas começam com a convicção geral de que são imortais para sempre, o que explica seu desprezo pela morte e autodevoção voluntária, que são tão comuns entre elas. E então o legislador original lhes deu a impressão de que são todos irmãos, desde o momento em que se convertem, negam os deuses da Grécia, adoram o sábio crucificado e vivem de acordo com suas leis. Eles assumem tudo isso pela fé, com o resultado de que desprezam todos os bens mundanos da mesma forma, considerando-os meramente como propriedade comum. O Evangelho de Mateus descreve que os judeus pagaram os romanos para dizerem que Jesus ainda estava morto. Isso também é encontrado no livro satânico, o Talmud. A evidência arqueológica mais antiga da ressurreição é a inscrição de Nazaré, escrito em grego. O Edito de César diz: é minha decisão com relação a sepulturas e túmulos, quem quer que os tenha feito para as observâncias religiosas dos pais, ou filhos, ou membros da família, que eles permaneçam intactos para sempre. Mas se alguém acusa legalmente que outra pessoa destruiu, ou de alguma forma extraiu aqueles que foram enterrados, ou moveu com más intenções aqueles que foram enterrados para outros lugares, cometendo um crime contra eles, ou moveu a selagem de sepulcros, contra tal pessoa, ordeno a criação de um tribunal judicial, tal como se faz em relação aos deuses nas práticas religiosas humanas, ainda mais será obrigatório tratar com honra aqueles que foram sepultados. Você não deve absolutamente permitir que ninguém mova aqueles que foram sepultados. Mas se alguém fizer, desejo que o violador sofra a pena de morte e abrigue o título de destruidor de tumbas. Essa inscrição foi enviada à Judeia, por Cláudio, em resposta à considerada seita dos nazarenos. Isso porque os judeus causavam confusões contra os apóstolos, quando estes pregavam a ressurreição. Portanto, a resposta romana veio quase 10 anos depois, e expulsaram os judeus de Roma. Que a história da ressurreição de Jesus Cristo repercutiu rapidamente por todo o Império Romano, é fato. Até César confirmou a ressurreição. A ressurreição dificultava a pregação em países pagãos. Conclusão: Jesus realmente ressuscitou.